Olá, muito boa noite. São 6h30 e eu já começo te informando das principais notícias desta sexta-feira, feriado do trabalhador. Para isso, eu vou chamar as nossas repórteres que me acompanham neste plantão e estão posicionadas para trazer os seus destaques. Larissa Garcia, Renata Fermo, boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite aos telespectadores ligadinhos aqui no ES Notícias. O que era para ser só mais uma madrugada de trabalho terminou em tragédia lá na região 5, em Vila Velha. Um comerciante foi brutalmente assassinado depois de simplesmente pedir para um cliente não usar o banheiro feminino. Os detalhes desse caso eu trago daqui a pouquinho. Agora eu quero saber o destaque da minha amiga Larissa Garcia. Boa noite, Larissa. Ei, Renata, boa noite para você, Andressa, a todos que nos acompanham aqui no ES Notícias. Meu destaque, eu venho trazer também uma história triste. Um jovem capixaba de apenas 23 anos morreu em combate na guerra da Ucrânia. Ele se voluntariou para lutar na guerra, estava por lá desde janeiro desse ano. Trago, então, mais detalhes sobre esse caso já já. Andressa. Obrigada, Renata e Larissa. E você de casa, fique com a gente porque estamos só começando. Hoje é sexta-feira, 1º de maio. O ES Notícias está no ar. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior. O plano de saúde premium. Com rede hospitalar de excelência. 6h32, o dono de um bar em Vila Velha foi morto após reclamar com um cliente que usou o banheiro feminino do estabelecimento. Os dois discutiram e o homem saiu e voltou pouco tempo depois acompanhado do irmão e atirou no comerciante. Toda a violência foi registrada por câmeras de segurança. A Renata Fermo é quem traz os detalhes. Agora pra gente ao vivo. Boa noite, Renata. Boa noite novamente, Andressa. Vamos saber exatamente o que aconteceu nesse caso. Olha só, os dois indivíduos estavam bebendo no bar lá na região 5, em Vila Velha, em Santa Paula 2, quando o Ronaldo decidiu usar o banheiro. Ele foi no banheiro feminino, alguém foi e avisou o dono do bar, o seu Ferreira, ó, tem gente usando o banheiro feminino. O seu Ferreira esperou o Ronaldo sair do banheiro e disse: amigo, não dá para usar o banheiro feminino não, o banheiro feminino é para mulher, vamos usar só o banheiro masculino. Ronaldo não gostou de ser chamado a atenção, aí começou a rolar a confusão, teve briga, teve soco para lá, soco para cá, o pessoal tentou apaziguar, afastou a briga, Ronaldo saiu do bar. Pouco tempo depois, enquanto o Ferreira e os funcionários estavam arrumando ali o chão, porque por conta da confusão derrubou um monte de coisa, o Ronaldo volta com o Reginaldo, o irmão dele, saca uma arma e atira 2 vezes no Ferreira, que é socorrido, levado aí para o PA lá da região, mas não resistiu aos ferimentos. Andressa, os meninos, esses 2 homens, foram presos hoje lá na região 5, em Xuri, tá? Lá em Vila Velha, no sítio deles, onde eles estavam fugidos. A família toda estava lá, não resistiram, assim, não reagiram, foram presos tranquilamente e chegaram a dizer que a arma foi jogada fora durante a fuga. Nesse momento, eles estão sendo ouvidos aqui na DHPP em Barro Vermelho, em Vitória. Mas os detalhes dessa reportagem eu trago agora, né? Completa, uma reportagem completa. Vamos rodar aí, diretor. As câmeras de segurança registraram toda a violência. Nas imagens, um homem aparece exaltado, saca a arma, agride o dono do bar, atira e deixa o local caminhando como se nada tivesse acontecido. A vítima é o Devaldo Ferreira, de 49 anos, proprietário do estabelecimento onde o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Segundo testemunhas, a confusão começou depois que o dono do bar chama a atenção de Ronaldo por ter usado o banheiro feminino. Logo em seguida, ele vai embora. Pouco tempo depois, enquanto os funcionários ainda limpavam a bagunça deixada pela confusão, Ronaldo volta com o irmão. Foi nesse momento que ele tirou a arma da cintura, deu uma coronhada na cabeça do comerciante e, em seguida, disparou 2 vezes no peito da vítima. O Devaldo ainda foi socorrido para a UPA de Riviera da Barra, mas morreu no caminho. Conhecido como Ferreira pelos moradores, ele mantinha o bar em funcionamento havia cerca de 20 anos no bairro. No fim da manhã, a polícia prendeu os 2 suspeitos em um sítio na região do Xuri, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.
Se trata de Ronaldo Antônio da Silva, quem atirou no comerciante, e o seu irmão, Reginaldo Menezes da Silva, quem o acompanhava. Eles foram presos lá no sítio dos familiares deles, né? Não resistiram à prisão, colaboraram até então, estava juntamente com outros familiares e aí detivemos eles e trouxemos para a delegacia de homicídio de Vitória. E a arma? A arma ele falou que tinha jogado logo após o homicídio, jogou fora, não soube dizer o local, dizer que estava muito nervoso depois do homicídio, não deu essa informação se ele escondeu, ele falou que jogou fora. O Ronaldo vai responder pelo crime de homicídio doloso qualificado e o Reginaldo vai responder como partícipe, porque ficou claro no vídeo a situação de que ele instigou o Ronaldo a praticar aquele ato e, além disso, os dois, no momento do disparo, em nenhum momento ele partiu para cima, nem quis evitar aquela situação. Pelo contrário, quando o Reginaldo efetuou o primeiro disparo, o Ronaldo efetuou o primeiro disparo, o Reginaldo apertou a mão dele, apertou o braço, o tórax dele e falou: pronto, trabalho feito. E se evadiram do local, os dois de forma tranquila, saíram do local, pegaram o carro e foram se esconder no local onde foram apreendidos posteriormente. A polícia já fez a parte dela, já encontrou os dois suspeitos. Agora, Renata, é claro, ele é um comerciante que atuava ali na região, que tinha o comércio, a lanchonete, o bar dele há muito tempo naquele mesmo local. Então, era uma pessoa muito conhecida. Já se tem informação sobre velório, sobre o enterro dele? Pois é, Andressa, ele era super conhecido. Para você ter ideia, tinha umas 6 pessoas aqui para testemunhar o crime. Os policiais que fizeram a apreensão dos dois conheciam, pelo menos assim, conheciam ali do bar, sabia quem era, disse que ele era super querido na região. O Ferreira tinha 49 anos, deixa 4 filhos, 2 crianças, Andressa. O velório está acontecendo nesse momento lá no bar do Ferreira, em Santa Paula 2, e o velório acontece nesse momento lá no bar do Ferreira, e o enterro está marcado para amanhã às 9 horas da manhã no cemitério de Santa Inês, também em Vila Velha. Andressa? Tragédia, um motivo completamente fútil, né? A gente acompanhou aí pela história, ele foi lá simplesmente porque ele pediu para o rapaz que já tinha usado o banheiro feminino para que não usasse mais, né? E aí toda uma briga foi provocada por conta disso e uma morte, uma tragédia mesmo. Obrigada, viu, Renata, pelas informações, pela sua apuração. Ela que acompanhou a entrevista coletiva e daqui a pouco traz novas informações sobre outro assunto importante também. Um jovem de São Mateus, no norte do estado, que atuava como soldado na guerra da Ucrânia desde janeiro deste ano, morreu em combate. Jardel Cipriano Caetano tinha 23 anos. Trabalhava em São Mateus como motorista, mas tinha o sonho de lutar como voluntário na guerra. A Larissa Garcia tem os detalhes dessa história. Boa noite, Larissa. Olá, Andressa, boa noite a você, a todos. Pois é, Andressa, um sonho peculiar, né, para um jovem de 23 anos. Jardel Cipriano se voluntariou, então, para realizar esse sonho e embarcou para a Ucrânia. E desde janeiro estava lutando, estava em combate. Ele mantinha ali contato com a família, mandando fotos de como ele estava, sempre tentando atualizar a família. Mas quando ele foi, ele não comentou com ninguém essa ideia, né? Comprou a passagem e não comunicou à família sobre essa ideia. Bom, Jardel morreu então em combate. No dia 19 de abril, ele teve o último contato com a irmã de criação dele, a filha da mulher que criou ele desde os 5 anos de idade, mandou um áudio dizendo que estava ferido, pedindo orações e se declarando para os seus familiares, dizendo que amava muito eles. A jovem então entendeu que provavelmente isso se tratava de uma despedida. A ideia é de que Jardel tenha morrido nesse dia, mas ainda não foi confirmado que dia exatamente ele morreu. Bom, desde esse áudio, então, a família começou por conta própria a investigar, tentar saber do paradeiro de Jardel, até que conseguiu com um sargento a confirmação que, de fato, o Jardel Cipriano havia morrido. Então, ele sofreu um ferimento e não resistiu. Agora, a família vive o dilema, o desafio de trazer o corpo de Jardel de volta para o Espírito Santo, para que consigam
despedir de uma forma mais consoladora possível, né, do ente querido, desse familiar, que então agora a família está tentando trazer o corpo de Jardel para São Mateus para conseguir fazer o sepultamento e a despedida. História triste, né, Andressa? Um sonho peculiar para um jovem que tentou realizar esse sonho, mas infelizmente teve um desfecho muito trágico. Essa história é com você. Muito trágico mesmo. Muito obrigada pelas informações, Larissa Garcia. E a gente vai continuar acompanhando esse drama da família, se vai conseguir trazer o corpo para ser enterrado aqui próximo deles. Foi preso o policial civil que se envolveu numa confusão em uma distribuidora da Serra e que terminou com uma mulher baleada. O amigo dele, que seria o responsável pelos disparos, também foi detido. O policial civil Herbert Henrique de Souza, de 41 anos, e o seu amigo Odair José Rodrigues, de 52 anos, foram presos pela própria Polícia Civil durante uma operação realizada na noite desta quinta-feira. Os dois são investigados pela confusão registrada na noite anterior em uma distribuidora de bebidas no bairro Jacaraípe, na Serra. As imagens mostram o momento em que 3 pessoas estão na porta do estabelecimento que já estava fechando. O clima é de tensão. Uma mulher de boné aparece com o telefone nas mãos. É quando aparece Herbert. Segundo as investigações, ele tenta tomar o celular da vítima, agride a mulher com socos e, em seguida, saca uma arma. Por alguns segundos, a situação parece se acalmar, mas a mulher reage, pega uma barra de ferro e atinge o policial civil. Na sequência, a arma cai no chão. É nesse momento que Odair pega a pistola e atira várias vezes. Os disparos quase atingem o próprio policial. A mulher ainda tenta andar, mas percebe que foi baleada e cai no chão. Ela disse que ele teria retornado ao local para buscar o celular dela, porque ele teria sido agredido por populares anteriormente. E o que bate com a versão do policial, né, que ele teria sido agredido, mas ainda a gente vai ter que analisar em que contexto que ocorreram essas agressões anteriores, porque as vítimas alegam que não tiveram nenhum tipo de envolvimento nessas agressões. Durante essa agressão, ele teve o celular danificado e aí ele teria ido até o local para diminuir o prejuízo com a perda do celular dele. Na mesma noite, os dois chegaram a ser ouvidos e liberados. Mas nesta quinta-feira, a Polícia Civil reuniu provas e pediu a prisão preventiva dos dois investigados. Os mandados foram cumpridos nos bairros Jardim Limoeiro, na Serra, e em Castelo Branco, em Cariacica. Segundo a polícia, Odair ainda tentou fugir da abordagem. Assim que a gente entrou à residência, ele tentou se evadir pelos fundos da residência, mas nós conseguimos fazer o cerco e abordá-lo e conduzir até este departamento. A vítima baleada segue internada, mas sem risco de morte. Na casa do policial civil, os investigadores apreenderam uma carabina sem registro. Herbert também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Ele já responde a um processo administrativo na corregedoria por um acidente ocorrido no ano passado, quando bateu o carro no muro de uma igreja e apresentava sinais de embriaguez. Ele estava com a filha de 6 anos no carro. A criança ficou ferida. Infelizmente, o policial já foi alvo de outras apurações, ele foi autuado em flagrante numa situação anterior, o fato foi submetido ao controle do judiciário, que entendeu que não havia elementos necessários para manter a prisão dele ou impedir que ele continuasse a atividade policial. Então, ele foi reintegrado ao trabalho policial, infelizmente reincidiu e certamente agora essa conduta de hoje, da data de ontem, influenciar muito negativamente no julgamento do caso anterior também. 6h44, vamos dar uma respirada, vamos mudar de assunto? Hoje é 1º de maio, feriado, dia de descansar, mas também de cobrar. No centro de Vitória, a Praça Getúlio Vargas virou o ponto de encontro de quem aproveitou o samba e o lazer com a criançada, sem deixar de lado a luta pelos direitos do trabalhador. O destaque deste ano foi o pedido pelo fim da escala de trabalho 6x1. O Dia do Trabalhador foi celebrado em nossa capital, na Praça Getúlio Vargas, e reuniu momento de descanso, reivindicação e orientação profissional. Carlão,
reivindicação pela primeira vez aqui na Praça Getúlio Vargas, que é uma praça histórica, assim como essa data. Exatamente, a Praça Getúlio Vargas ela é simbólica, né, para a classe trabalhadora, que foi nessa era antes de Getúlio, com Getúlio, que tinha um movimento da classe trabalhadora muito forte no Brasil, que de certa forma conquistou no governo Getúlio, a CLT, a conquista dos trabalhadores. Então, e hoje também, nesse 1º de maio, nós estamos na luta contra a 6x1, contra a redução da jornada de trabalho, para 40 horas para todos. E nós também estamos fazendo um protesto e denunciando o feminicídio, que é uma cultura... Outras pautas, mas que estão dentro... Outras pautas sociais, né? A questão da democracia, da soberania. Uma data importante, claro, momento de descanso, momento de celebração, mas também tem reivindicação. É um dia de celebração, de comemoração e de luta para a classe trabalhadora. Eu sou professor, estamos numa escala 5x2, mas o tema principal de hoje é o combate à escala 6x1. Por quê? No texto constitucional da Constituição brasileira está lá garantido o direito ao lazer, direito à educação, à saúde, e o trabalhador que está numa escala exaustiva de trabalho não consegue, na prática, exercer esse direito que é constitucional. Camila, um dia especial, com sol lindo, uma data histórica que traz um pouco de celebração, de luta, de coragem até e de aproximação, né? É isso, hoje é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora e nessa data a gente aproveita para celebrar as conquistas históricas do nosso país que garantiram melhores condições de vida e de trabalho, e também aproveitamos essa data para reivindicar sempre novos direitos para que trabalhadores e trabalhadoras tenham dignidade. A gente tem aqui vários trabalhadores que estão aproveitando esse momento para expor o resultado do seu trabalho. E a gente tem também a cultura que é produzida pelos trabalhadores e trabalhadoras. A música é feita por nós, então nada melhor do que nesse dia juntar tudo isso, o resultado do trabalho produzido, a cultura que segue firme e viva no nosso país. Então, sem dúvida, é dia de celebração e de luta. Ô Rubson, um tempo atrás tive a oportunidade de fazer uma matéria de coletor e me senti muito honrado, porque o trabalho de vocês são um tipo de trabalho que é vital para a sociedade, vital para a saúde da cidade. Agora essa data, o que significa para você? Muito importante, né? Muito importante, nós trabalhamos muito, nós precisamos disso aqui, pelo menos um dia. Senador, uma pauta que realmente está presente na vida da gente, que é essa reivindicação que todos os sindicatos estão fazendo, né? Perfeito. Eu acho um absurdo, em pleno século XXI, um ser humano, um trabalhador, ter uma famigerada escala 6x1, trabalhando 44 horas semanais, não tendo tempo para curtir com sua família, aniversário, nada disso. Eu costumo falar que isso é um verdadeiro crime de redução à condição análoga de escravo. Você tem aí uma precarização das relações trabalhistas, um vilipêndio aos direitos dos trabalhadores, uma escala 6x1, sem nenhuma dignidade para essa população, ganhando R$ 1.621. Eu sempre falo lá no Senado, eu queria ver um parlamentar vivendo com R$ 1.621, trabalhando numa escala... Família, né? Família, não tendo plano de saúde, não tendo escola em tempo integral, não tendo uma creche para colocar o filho. Quer dizer, uma relação desumana que deveria unir todos, independente de espectro ou de coloração partidária, porque a dignidade da pessoa humana é uma garantia constitucional que deve ser efetivada. E com isso nós temos que acabar com essa famigerada escala 6x1. Daí a importância desse evento. É o Dia Internacional do Trabalho. É o Dia Internacional do Trabalho. Eu acho do movimento de a gente lutar por dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Enquanto
pauta, reflexão importante, discussão importante, né? E ainda no clima do Dia do Trabalhador, veja só a reportagem bacana que a gente preparou. Enquanto muita gente pensa em desacelerar, milhares de brasileiros acima dos 50, 60 anos estão fazendo o caminho inverso, empreendendo, inovando, movimentando bilhões de reais todos os anos. Esse público ganhou força no mercado e virou peça importante para a economia. No Espírito Santo, histórias de quem transformou experiência em negócio mostram que nunca é tarde para começar ou recomeçar. Os fios prateados já não anunciam pausa. Na verdade, já há algum tempo são sinal de movimento. No Brasil, a população com mais de 50 anos representa cerca de 20% dos brasileiros e movimenta aproximadamente 2 trilhões por ano, segundo o Sebrae. Um público ativo, exigente e cada vez mais decisivo para a economia. As empresas, organizações, já que não tem a mão de obra mais jovem, estão buscando os 50 mais para ocupar postos de trabalho, principalmente porque viu nesse possível empregado experiência, já habilidade com alguma técnica. No Espírito Santo, esse crescimento aparece principalmente nos pequenos negócios. Mais de 90 mil empreendedores capixabas fazem parte da economia prateada, um conceito que engloba atividades econômicas orientadas ao consumo e ao empreendedorismo das pessoas mais velhas, com cabelos grisalhos. Daí o nome Economia Prateada. Entre os microempreendedores individuais, 26% têm entre 50 e 59 anos. Outros 9% já passaram dos 60. É um público que está presente no empreendedorismo. Nós temos aí quase 100 mil empreendedores no estado do Espírito Santo que têm considerado 50 mais. Nós temos uma parcela importante deles com carteira assinada, mesmo depois de aposentado, cumprindo a tarefa nas empresas. E se muita gente ainda acredita que existe idade certa para empreender, histórias como a da Giovana Barbosa provam justamente o contrário. Aos 70 anos, Giovana transformou criatividade e experiência em fonte de renda e reconhecimento. No ateliê próprio, produz peças com todos os tipos de conchas do mar e materiais recicláveis. Em 99, eu fui morar na Ponta da Fruta e eu andava pela praia e vi uma diversidade enorme, de variedades enormes, assim, muito representativas de concha. Coisas que a gente não via mais na Praia da Costa, não via mais em outros lugares. E como artista plástica, eu queria agregar as conchas a materiais, a valorização desses materiais, usando isso nas peças decorativas, né? A arte dela atravessou fronteiras. Giovana já exportou trabalhos para o exterior e conquistou 3 vezes o prêmio Top 100 de artesanato do Sebrae, que reconhece as unidades artesanais mais competitivas do país. Entre as criações mais conhecidas de Giovana estão as bailarinas feitas com conchas e alumínio fundido. Obras que carregam identidade capixaba e deixam um recado claro: sempre é tempo de se reinventar. Eu acho que a criatividade é infinita. Não existe idade para você criar nada, eu acho que essa veia artística, esse dom que Deus coloca na vida de cada um, né? Esse manuseio com as mãos que fazem artesanatos maravilhosos. Eu acho que isso é uma continuidade do ser humano que não pode parar, inclusive para poder a mente ficar sempre antenada e não se deixar entregar. Casos como o de Giovana mostram a força desse público que empreende, consome e movimenta a economia. Para o Sebrae, o mercado ainda precisa se adaptar melhor, com produtos, serviços e atendimentos voltados para quem vive mais e segue ativo. A economia precisa desse trabalhador, desse empreendedor, porque eles estão no mercado com experiência, com conhecimento, estão dispostos a trabalhar, até porque, de fato, não está parado e isso causa, inclusive, estresse, doenças, de fato, nas pessoas que ficam o tempo todo sem trabalhar ou sem ter alguma atividade expressiva na vida dela. A economia prateada deixou de ser promessa e virou realidade. No Espírito Santo, ela mostra que maturidade também gera emprego, renda e inovação. Hoje em dia nós não somos mais velhas e a idade chega e a gente vai se adaptando cada vez mais para poder não se entregar à ociosidade, né?
Os 50 são os novos... Não, os 70 são os novos 50, os 80 são os novos 60 e é isso aí. A gente está envelhecendo cada vez mais tarde e trabalhando até quando dá, né? O mês de abril foi o menos violento em 30 anos no Espírito Santo. Foram 44 homicídios registrados. A Renata Fermo tem as informações desse levantamento divulgado hoje, né, Renata? É isso mesmo, Andressa. Olha, isso não acontecia desde 1996 e o bom desempenho só perde para junho de 2024, quando foram registrados 41 casos. Andressa, olha só, no acúmulo do primeiro quadrimestre, o Espírito Santo também registrou o melhor resultado dessa série histórica, com 257 homicídios contra 268 no mesmo período de 2025, o que representa aí uma redução de 4,1%. A região metropolitana apresentou um dos melhores desempenhos da história para o período, tá? Com 17 casos registrados em abril. Outro dado relevante, Andressa, é a redução do feminicídio aqui no estado. No acumulado de janeiro a abril deste ano, houve uma queda de 38,5% em comparação ao mesmo período de 2025. Sendo 8 casos em 2026 e 13 no ano passado. Bom, são ótimos resultados, mas a gente que está na rua como cidadão, a gente precisa falar que a gente não sente a queda desses números, a gente ainda se sente inseguro. Todos os dias a gente dá notícia aqui no jornal de algum assassinato, inclusive hoje iniciou o mês de maio com mais um assassinato, o caso do seu Ferreira, que eu contei no início do jornal, mas a gente ainda precisa comemorar, né, Andressa? Até porque tá em queda, não é isso, minha amiga? Isso, né, Renata? Claro que a nossa intenção, nosso desejo é que o índice de homicídios caia para zero, né? Que ninguém seja morto por ninguém. Mas que bom que já houve uma redução importante, né? O menor número dos últimos 30 anos é muita coisa. Obrigada, viu, Renata, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Que o movimento de bikes elétricas aumentou e muito nas nossas ruas e calçadas, não preciso nem dizer, né? É nítido. Muita gente gosta da praticidade, mas o perigo aparece quando as regras não são respeitadas. E hoje, para abrir a campanha Maio Amarelo, as equipes de trânsito da Prefeitura de Vitória foram para a feira de Jardim Camburi, tiraram dúvidas sobre as regras e ensinaram a circular de bike com segurança. Com o objetivo de conscientizar e educar, começou hoje a campanha Maio Amarelo aqui na cidade de Vitória. Diferente das outras campanhas, ela deu início em uma feira livre que acontece no bairro de Jardim Camburi. Aonde está o povo, está a educação. Enxergar o outro é salvar a vida. É o tema da campanha que está sendo lançada hoje aqui em Vitória, em nossa capital, mais precisamente em uma feira. Foi muito acertada essa decisão de vir para cá onde o povo está. A gente escolheu o Jardim Camburi porque tem uma circulação muito considerável de pessoas, né? Feira funcionando, parabenizar os nossos trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui no dia de hoje. Nós estamos com um crescimento importante de forma de mobilidade no trânsito, né? Isso evoluiu, cresceu. A cidade de Vitória está se preparando cada vez mais, né? Nós temos na escala de vulnerabilidade, né? Nós temos os pedestres, os ciclistas, os motociclistas e os carros. Um precisa enxergar o outro, né? Nós temos aí a inserção de diversos jovens no meio disso tudo e a gente acredita que o resultado é através da educação. Então a gente já trabalha há bastante tempo, a Guarda que recebeu um reforço importante no final do ano, mais de 100 novos agentes, para justamente a gente atuar com esse objetivo, fiscalizar e educar. É dessa forma que a gente está alcançando os resultados. Foram 30% de redução em mortes no trânsito, comparando 2025 a 2024. Nós já temos um recorte que reduziu também 2026. Em Vitória, especificamente, nós temos uma realidade que é importante todos entenderem. Nós temos 340 mil moradores e circulam 1 milhão ao longo do dia. A gente sabe dos pontos mais específicos de pico, por isso que a gente coloca a guarda para ajudar ali, por mais que a gente tenha a questão semafórica, mas às vezes as pessoas não respeitam certas travessias, então com isso vai tendo um acúmulo. Nós estamos num aprimoramento constante dessa parte, principalmente semafórica, intercalada com a inteligência da Guarda, e se Deus quiser, ainda esse ano a gente tem uma evolução considerável. Mas é muito importante que as pessoas observem a dinâmica da cidade. Dona Sandra, o que você acha dessas campanhas de forma educativa, principalmente de alertar, né, sobre os cuidados com o trânsito? Hoje é muito bem recebida, né, pela população.
devido a esses acidentes que têm acontecido com essas mobiletezinhas, né? Essas bikes elétricas. As bikes elétricas, né? Então é muito importante essa conscientização, a guarda está na rua, incentivando, mostrando para a população como deve ser. Carla, é importante registrar que o trânsito hoje possui novos condutores e os números não param de crescer, infelizmente, relacionados aos acidentes de bike. Pois é, a gente está vendo aí o boom, né? Muitas pessoas optando pela bike elétrica, até trocando carros, motos pela bike elétrica e também os jovens, né? A gente está vendo um aumento muito grande de jovens indo para a escola e retornando de bike elétrica, né? E o nosso grande problema é que a maioria desses jovens, eles não têm CNH e eles não têm a noção das regras de trânsito, preferência, noção de ponto cego, e isso que prejudica e aumenta o índice de acidentes. Além da velocidade. Além da velocidade. O que mudou com o novo decreto? O novo decreto, ele foi montado com base na Lei 996 do CONTRAN. E ele traz alguns destaques, porque o CONTRAN, na 996, ele omite a questão da velocidade para que cada município coloque a velocidade de acordo com as suas características locais, né? Então, por isso esse decreto ele vem trazendo, especificando a velocidade, vem trazendo obrigatoriedade do capacete, porque no CONTRAN é recomendado, aqui a gente já traz uma obrigatoriedade para reforçar essa importância, né? E a diferença, por exemplo, do ciclomotor autopropelido e bicicleta elétrica. Olha, Carla, aqui dá para ver que eles estão usando todos os equipamentos que não são obrigatórios, mas sim que estão dentro do decreto. Ô Lucas, você tem ciência do decreto? Ainda não tenho ciência do decreto, mas estou me informando aqui agora para... Isso. Para quem está em casa, já adianta um pouco do decreto para entender, para até mesmo o Lucas, que ele utiliza a bike e essa informação não chegou ainda. Exato. Olha, primeiro parabenizar o Lucas, né, que ele teve todo o cuidado com a Valentina, porque o decreto, ele veio com base no CONTRAN e vem para reforçar as regras, mas a gente não tem um caráter punitivo, que as pessoas às vezes se preocupam. E a multa? Eu digo, nem tem multa prevista. A nossa preocupação é com a segurança, porque, por exemplo, se a Valentina não tiver os cuidados, se você cair, ela vai se machucar bastante, e a gente tem visto óbitos, então é isso que a gente não quer, nem para você, muito menos para a Valentina. Então, aqui, parabenizar, aqui para vocês entenderem os principais itens aqui, primeiro é reforçando o quê? Capacete. Capacete tanto para quem tá comandando a bicicleta, quanto quem está de carona. Para os dois, né? Porque se cair, né? Então, o retrovisor do lado esquerdo, alguns têm dos dois lados, mas a obrigatoriedade é do lado esquerdo, tá? A gente vê a questão da iluminação, essa fita branca aqui, elas refletem a luz, então se o motorista vier na direção, ele brilha, então consegue ver, porque as bicicletas são escuras, às vezes no trânsito, elas não são vistas. Isso é um grande problema. E a velocidade também, é claro. E a velocidade, né, gente? Compatível onde você estiver. A gente poderia também cobrar das autoridades para que tenha também soluções para que a gente possa andar em segurança ao lado dos carros. Não sei se é possível ter ciclovia para todas as vias, né? Mas é interessante também que tenha esse olhar para que a gente possa andar em segurança ao lado dos carros e os carros também conseguirem transitar, porque acaba ficando muito congestionado, né? A gente sempre busca vias de menos circulação, de melhor estado, né? Que não seja de bloquete, que tenha buracos, para a gente transitar, mas nem sempre é possível. Saímos da feira e estamos em uma praia famosa aqui de Vitória. E a campanha vai fazer isso durante todo o mês de maio, né? Sim, é isso, é exatamente isso. A ideia é a gente, todo nesse mês de maio, estar percorrendo todas as praças, parques da cidade de Vitória. O slogan da campanha, né, enxergar o próximo, né, para que a gente tenha mais segurança, né? Vitória já é uma cidade que a gente pode considerar, né, segura no trânsito, mas a gente tem que estar sempre reforçando isso para que não ocorram acidentes, né, e coisas mais graves aí na cidade, né? E eu tô pronta, ó, de maio amarelo aqui. E o seguro de bikes elétricas disparou no Espírito Santo e o que está por trás disso vai além do alto custo de reposição de peças. O aumento do número de acidentes e também de furtos e roubos influencia diretamente na procura e também no valor do seguro. A reportagem é da Larissa Garcia e do Juliano Gomes. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação rápida do criminoso. Uma bicicleta elétrica é levada em segundos, mesmo em uma área movimentada. Em outro caso, dentro de um prédio residencial, os criminosos entram e saem sem levantar suspeitas. Situações como essa têm se tornado
cada vez mais comuns no estado. Hoje, nós temos muito mais bicicletas elétricas rodando do que nós tínhamos ano passado ou ano retrasado. Então, como com a demanda, né, com quantidade de bicicleta na rua, obviamente os crimes contra esse tipo de patrimônio vão aumentar. Então, o criminoso ele se aproveita desse dever de vigilância reduzido. E como a bicicleta ela é facilmente transportada, então um cadeado de má qualidade, ele facilita a prática daquele crime. O uso de bicicletas elétricas cresceu e virou alternativa de transporte para muita gente. Mas junto com a popularização veio o aumento dos crimes. No ranking das cidades da Grande Vitória, Vila Velha lidera com folga. Em seguida aparecem Vitória e Serra. A gente tem que pensar que Vila Velha tem uma orla muito grande. Então, toda a orla de Vila Velha ela é cercada por ciclovia. Então, aumentando o fluxo de bicicletas elétricas, todas elas vão utilizar essa ciclovia. E se a gente pensar no bairro da Praia da Costa, o bairro da Praia da Costa é onde fica localizada o início e o final da ciclovia da Vida, que faz ligação com Vitória. Então, pensando por esse modo, toda Vila Velha que se dirige à Vitória passa por aqui, pelo bairro Praia da Costa. Então, é natural que o fluxo aqui seja maior. Segundo o Observatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, foram 17 casos em 2023, 48 em 2024 e um salto para 367 em 2025. Nesse ano, até agora, já são 183 registros. Com esse cenário, o seguro passou a ser essencial. A contratação do serviço teve um crescimento de 246% entre 2024 e 2025. O valor do seguro pode representar cerca de 10% do valor da bicicleta. A contratação geralmente é no boleto, tá? E pode dividir em 10 vezes, 5 vezes, sem juros geralmente. E ela varia mais ou menos em torno de 10 a 13% do valor do bem. Então, se hoje uma bicicleta vale R$8.000, que é a média do que o pessoal procura, então o seguro vale R$800 por ano. Crescimento dos crimes, alto custo de reposição e aumento de acidentes envolvendo bikes elétricas explicam o aumento da busca pelo serviço. Se antes eram poucos contratos por semana, hoje já são vários por dia. Para quem usa a bike no dia a dia, o seguro virou sinônimo de tranquilidade. Como o seguro de carro cobre hoje roubo, cobre terceiros, a bicicleta também cobre a mesma coisa. Então, se houver um acidente com uma outra bicicleta ou com outro veículo, com qualquer outra coisa, também atende, né? E com outras pessoas também, que são os danos corporais também. Mas o cenário ideal mesmo é nunca precisar acionar o serviço. Então, atenção a algumas medidas de segurança que podem fazer toda a diferença. Os proprietários de bicicletas elétricas devem investir num cadeado de qualidade. Um cadeado só de cabo de aço, ele é facilmente cortado. Então, em questão de segundos, o criminoso corta aquele cadeado e subtrai o bem. Então, um cadeado de qualidade evita não deixar a bicicleta indisposta em qualquer lugar, sempre ficar atento às redondezas. 7h08, bora falar de esporte? Enquanto muita gente da idade dela prefere aproveitar a praia com as amigas, uma jovem capixaba já encara paredões de água que assustam até os adultos mais experientes. Aos 13 anos, a Aninha, como é carinhosamente conhecida, vem chamando a atenção no universo do surf e mostrando que talento e coragem não tem idade não. O mar, para muita gente, é lazer. Para a Aninha, é desafio. Desde os primeiros aninhos, ela cresceu cercada por pranchas, areia e espuma. Filha de surfistas, transformou cedo a convivência com o oceano em paixão e depois em talento. Com apenas 11 anos, a jovem entrou para a história ao se tornar a primeira criança a surfar a temida onda Avalanche, um dos picos mais desafiadores do litoral capixaba. Um feito que exige preparo físico
técnica e sangue frio. Eu tive medo no início, mas ao mesmo tempo que eu tive medo, eu achei que foi uma experiência incrível. Eu acho que é uma coisa para carregar para o resto da vida, porque é uma oportunidade que muita gente quer ter e eu tive, que é surfar um dos slabs mais sinistros assim do Brasil. E se engana quem pensa que tudo acontece só na coragem. Por trás de cada onda gigante existe uma rotina intensa de treinos, foco e disciplina. Dentro e fora d'água, Aninha já demonstrou maturidade de atleta profissional. Eu treino físico de 3 a 5 vezes na semana, depende como que a semana tá, se ela tá meio corrida ou se ela tá mais tranquila. Surf, às vezes eu treino no meio de semana, mas como eu moro um pouquinho longe da praia fica meio difícil, mas todo final de semana eu treino e meio de semana, sempre que dá, eu tô indo treinar também. Os resultados também impressionam. Ela já foi campeã capixaba nas categorias Sub-12, Sub-14 e Open feminino. Em 2024, venceu uma etapa de um dos principais circuitos de base do mundo e terminou o ano como vice-campeã brasileira Sub-12. É um mix de sentimentos assim, né? Porque quando a gente está treinando, o meu comportamento ali é de fato, eu tento ser o máximo como treinador, então tem que às vezes dar um puxão, tem que dar um incentivo de uma forma mais dura. E daqui meia hora, 40 minutos que já treinou, já volta a ser pai, e aí é o carinho, tenta amenizar às vezes ali uma bronca, uma coisa ou outra, mas ela é muito dedicada, muito determinada, não só no esporte, na vida pessoal dela ali, escola, dentro de casa, as coisas que ela tem que fazer, ela é bem concentrada, bem determinada. E isso acaba estimulando e incentivando a gente a investir, treinar e buscar o objetivo, né? Mas a história de Aninha vai além dos troféus. Ela representa uma nova geração de meninas que começa a ocupar espaço em um esporte ainda marcado pela presença masculina, e especialmente no Big Surf. O esporte vem crescendo, é um esporte, principalmente para nós capixabas, é um esporte bem novo, né? Mas se você parar para pensar em pouco tempo aí, que vem sendo descobertas essas ondas igual Vila Velha, Guarapari, Regência, a gente tem começado a se destacar no cenário em pouco tempo. Pequena na idade, gigante na coragem. Aninha prova, onda após onda, que talento não espera crescer para fazer história. E ela sabe exatamente onde quer chegar. E o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser surfista profissional. Enquanto esse dia não chega, ela segue treinando onde se sente em casa, no mar. Aninha, você já é uma profissional. Que coisa mais linda de te ver surfando. Que coisa mais linda ver uma menina despontando até lá em Nazaré, nas ondas gigantes. Gente, que matéria incrível. Que gostoso de contar boas histórias, né? 7h13. Uma fila de dar água na boca e uma missão quase impossível, conseguir uma fatia. O festival, que virou febre nas redes sociais, levou uma multidão hoje até a prainha em Vila Velha. Até a nossa repórter entrou na caça por uma fatia dessa doçura. Morango, chocolate, pudim, pistache, nozes, coco, ameixa. Opção não falta e vontade também não. Mesmo com uma fila enorme, as pessoas não desistem. Vi no Instagram, apareceu o vídeo, eu fiquei curiosa. Já é fã de bolo ou falou, não, essa experiência é diferente, eu quero aproveitar? Não, eu sou muito fã de bolo, só pelo vídeo eu já tive vontade de comer. E já tem em mente qual sabor vai querer? Vou querer Ferrero Rocher, limão e pudim. Você tá ansioso aí pra comer uma fatia dessa de bolo? Tô. Tá nem ligando de enfrentar essa fila desse tamanho? Não. E já escolheu a sua? Já. O que você vai comer? Com cereja. Esperar tanto tempo assim na fila, não? Não, tá até que indo rapidinho. Só a apreensão mesmo pra ver se vai ter as fatias que a gente quer, né? Quando chegar lá. É convidativo, né? Aquela cauda toda em cima. Muito, muito, muito. Se de um lado as pessoas esperavam, do outro a Cíntia, a confeiteira por trás das suculentas fatias, não parava. Não dá. É muito corre-corre.
Vem cá, quanto tempo de trabalho para vocês conseguirem dar conta de fazer esse tanto de bolo? Olha, a gente ficou ontem até 1h da manhã no ateliê e antes de ontem até 10h30. Mas assim, a semana inteira fazendo massa e recheio no horário normal, né, de 8 às 18. O Festival de Fatias é uma tendência gastronômica viral de confeitaria no Brasil. São fatias grandes, muito recheadas e caldas generosas. Cada pedaço custa R$ 25. Mas muito mais do que uma fatia, as pessoas estão aqui pela experiência. A gente ficou sabendo através do meu pai, que viu umas postagens no Instagram. E como a gente sempre quis, a gente acompanha muito esses eventos pela internet, a gente decidiu vir para prestigiar o pessoal que está fazendo os bolos e na expectativa de estar tudo muito bom. E da gente conseguir, né, com essa fila enorme, a gente está tentando conseguir um bolo pra gente. Olha só, o festival começou 3 horas da tarde, eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente, tem pouco mais de 20 minutos de festival e o tamanho da fila impressiona. O pessoal veio mesmo para comer bolo nesse feriado e não é para menos que tem que correr. São 500 fatias para serem vendidas ao longo do dia. 15 sabores diferentes e olha, gente, que coisa linda, difícil de escolher. E o toque final, a magia do festival é a calda ilimitada por cima do bolo. Dá uma olhadinha aqui, gente, no estoque que ela tem para não faltar calda para ninguém. É de dar água na boca, né? E aí, ansiosa, chegou sua vez, enfrentou a fila, agora chegou a melhor parte. Eu tô de gaiato, porque ela que vai comer, eu só vou beliscar. É porque eu não tô podendo por causa da saúde. Ela escolheu aqui esse bombom de morango e ameixa com coco. Chegou a vez de escolher o bolo. Com certeza, imagina eu, diabética, nessa fila aqui. É melhor parte. Será que o médico tá vendo isso? Tá, não deve nem ver. Ixi, Maria, daqui a pouco eu vou enfrentar essa fila também. Ótimo. Pra garantir. Não tem prioridade. É, vai ter que esperar mesmo. Vai ter que esperar. Para dar conta da demanda, toda a família bota a mão na massa. Literalmente. Todo mundo ajuda. Todo mundo vem trabalhar. É mãe, tia, irmã, todo mundo. Todo mundo, aqui é tudo família, só família. Agora, olha só, a Cíndia falou assim que eu vou ter que ficar até o final da fila. A senhora não me ajuda com um pedacinho, não? Aqui já tá preparado, já arrumei, aqui tem um e já tá vindo outro. Coração de mãe. Ficou com dó da repórter. Ah, lógico, né? Enfrentar essa fila, hein? Já pensou? É, gente, é muita gente, muito bolo, muito trabalho, mas também uma repórter muito cara de pau. Olha, gente, a dona Creuza me chamou. Olha isso! Não é que ela garantiu o nosso mesmo? A Andressa vai experimentar bolo, viu? Tá aqui, ó, o bolo, gente, a fatia. Essa daqui, ó, é a Matilda. O nome do bolo é Matilda. Então, é claro que eu vou saborear. Até porque eu tava esperando por esse momento desde que a Larissa chegou aqui na TV com esse bolo pra mim. Vamos lá, vou provar ao vivo aqui. 7 horas e 18 minutos. Fabuloso, fabuloso. Então, 7 horas e 18 minutos, eu vou chamar a dona Larissa Garcia para conversar com ela e fazer vontade, porque... Cadê a Larissa aqui no telão, ó? A responsável pela minha fatia de bolo, Matilda. Matilda é o nome de um filme, né? Onde a menina comia muito bolo, né? Agora é por isso, então, que temos esse bolo. Agora, muita gente lá, hein, Larissa? Me conta enquanto eu como mais uma fatia aqui. Ai, Andressa, você vai me deixar passando vontade, né? Olha, a dona Creuza separou 3 fatias e eu tava doida pra experimentar esse aí seu. Vou ficar com vontade sabendo que você tá comendo esse pedaço, viu? O que a gente viu lá impressionou. Nós chegamos, Andressa, exatamente 3 horas e 9 minutos. Eu olhei no relógio. A
fila estava enorme. E aí eu fui conversar com a dona Creuza, a mãe da Cíntia, porque a Cíntia estava lá naquela agitação, e ela falou que desde 2 horas da tarde o pessoal já estava lá esperando. O festival, como eu disse ali na reportagem, começava 3 horas, o pessoal foi 1 hora antes. A fila estava enorme, dava uma volta enorme, o pessoal realmente queria participar, mas não é para menos, porque eu experimentei o bolo da Cíntia e é bem molhadinho, suculento, muita calda, muito saboroso, então fez jus, né? Esse é o 4º festival, a 4ª vez que ela faz, acho que ela já tem uma fama, sabe? O pessoal já sabe que é bom, então faz questão de comparecer. Maravilhoso, então vamos seguir? Enquanto eu continuo comendo, para deixar meu cinegrafista também aqui morrendo de vontade de experimentar um pedaço, Marco Antônio, vamos falar o seguinte, que além dessa fila, de enfrentar essa fila toda, muita gente aproveitou o dia lindo que fez neste feriado no mar. Resultado, as praias ficaram lotadas. Tudo bem que não foi o nosso caso, né, Larissa? Mas que bom que alguém curtiu por nós, né? Pois é, Andressa, o pessoal aproveitou. Hoje foi um dia de sol, aquele dia ensolarado, quente. É o cenário ideal para estar na praia, né? A gente não aproveitou, inclusive passei vontade. Meu irmão veio aqui para minha casa, saiu lá de Linhares, estava todo se preparando para ir para a praia, pegando caixa de som, cadeira de praia, e eu me arrumando para vir trabalhar. Mas assim, dias e dias, né, Andressa? Outro dia estarei lá na praia. O pessoal aproveitou bastante, Praia da Costa lotada, Praia da Guarderia também lotada. Esse é um feriadão que depois dele vai demorar mais um pouquinho, então acho que o pessoal falou, vamos aproveitar o sol, porque o próximo feriadão vai demorar. É lá para o Corpus Christi, em junho, e ainda nem se sabe se vai emendar todo, o próximo só em setembro. Então as praias ficaram lotadas, porque o dia estava totalmente convidativo para ir para a praia, até porque calor, Andressa, eu sempre falo, é bom mesmo passar só na praia, não tem jeito, tá calor, tem que ir para a praia mesmo, refrescar e aproveitar. A gente ficou com vontade, né, Andressa? Você pelo menos foi passear lá com seus cachorrinhos para aproveitar esse dia mais ensolarado. Eu confesso que eu fiquei mais em casa mesmo hoje. Agora, Larissa, e o tempo continua firme, vai dar praia amanhã também? Será que amanhã a gente vai aproveitar o sabadão? Olha, esse sabadão de feriado, o clima vai ficar bem parecido com hoje, tá? Sol, tempo firme, aberto, quente, temperaturas acima dos 30 graus em todas as regiões, sem previsão de chuva em nenhum momento do dia em todas as regiões do estado. Então, assim, dá para correr para a praia, passar o dia inteiro se quiser na praia, porque o tempo vai ficar firme e vai ficar quente. Vamos dar uma olhada como ficam as temperaturas em todas as regiões do estado. Olha, na Grande Vitória a gente vai ter uma mínima de 20 graus e máxima de 34. Região sul do estado, mínima de 13, sim, mais uma máxima de 35 graus. Região serrana do estado, mínima de 14, máxima de 31. Região norte do estado, mínima de 21, máxima de 35. Por fim, região noroeste do estado, mínima de 19 e máxima de 36 graus. Termômetros bem parecido com o que foi ontem, né? As temperaturas ficaram bem parecidas, ou seja, o comportamento vai ser muito parecido com hoje, o dia muito quente de sol, então assim, dá para aproveitar bastante, viu? Coisa boa, 36 graus lá no norte, gente, é muito calor. Obrigada, viu, Larissa? Vamos aproveitar amanhã então. Na Serra, uma ação simples tem ajudado a evitar novos focos do mosquito da dengue. Com pontos de descarte gratuito e acessíveis, a população ganha uma alternativa para dar destino correto a materiais diversos, como pneus, por exemplo, que poderiam facilmente virar criadouros. Larvas se mexendo na água, pneus velhos jogados em terrenos baldios. Água parada, descuido, um risco tamanho. Agora, no lugar do abandono, organização. No lugar do problema, solução. E é justamente aí que entra a estratégia: atacar o mosquito antes mesmo dele nascer. No município da Serra, 3 pontos recebem pneus de graça, sem burocracia. Um detalhe que faz toda a diferença, já que esse tipo de material é um dos criadouros preferidos do mosquito da dengue. Hoje estamos aqui no Ecoponto Quintal, aqui em Vila Nova de Colares, onde recebemos entulho, poda, móveis eletrodomésticos, vidro, também pneus e vários outros resíduos que você pode trazer de forma gratuita
descartar corretamente a destinação correta, contribuindo com a cidade, com o planeta. O cenário mudou, mas o alerta continua ligado. Em 2025, foram quase 32 mil casos de dengue no Espírito Santo. Mais de 8 mil só na Serra, município que liderou o ranking. Este ano, os números caíram, pouco mais de 4.800 registros. Mas, de novo, a Serra aparece no topo. Pode gerar, porque nesse momento nós temos os que nós chamamos de subnotificação, aquelas pessoas que têm sintomas de dengue, mas não procuram o serviço de saúde. Então isso acaba não aparecendo no sistema e os números ficam reduzidos e dá uma falsa sensação de que nós temos menos casos. Com o descarte irregular, o problema vai muito além da dengue. O pneu enche de água, os lixos entopem os bueiros e, se queimados, ainda gera poluentes no ar. Ou seja, é um problema atrás do outro, o efeito dominó. Pneu, por exemplo, se você joga na rua de qualquer forma, ele vira um ponto criador do mosquito, Aedes aegypti, né, e transmissor de várias doenças, e a gente reflete isso, traz esse problema para dentro de uma unidade de saúde, de uma UPA, né, e quer dizer, você gera uma sequência de problemas para a cidade, para a Prefeitura da Serra, e é claro, a gente acaba sentindo tudo isso. Além dos ecopontos de Novo Porto Canoa e Jardim Carapina, na Serra existe um ecoponto temático que fica em Vila Nova de Colares. Um espaço que chama atenção por fazer mais do que recolher lixo. Colorido, aberto à comunidade e cheio de informação. O ecoponto Quintal transforma descarte em aprendizado. Aqui, estudantes circulam, moradores participam e o cuidado com o meio ambiente vira prática do dia a dia. Aqui você tem um espaço lúdico, você pode vir descartar e trazer seu filho, né? Trazer os coleguinhas também para poder se divertir aqui um pouquinho. Tem um espaço pet também e nesse espaço, é claro, para a gente mostrar para a cidade como é que funciona tudo isso aqui, criamos também as visitas, onde as escolas do município agendam as visitas, né? Para conhecer o espaço, entender um pouquinho da importância de se descartar da forma correta. O número de casos de dengue pode até ter diminuído, mas é preciso lembrar que o mosquito não desapareceu. E o combate à dengue ainda depende, e muito, de escolhas simples. Então o cidadão pode ajudar tanto dentro do seu imóvel, né, que é verificando, fazendo essa inspeção minuciosa uma vez na semana, e também colaborando. Então, fazendo o descarte adequado de resíduos, né, do seu lixo. Tem alguém que conhece, que tem um quintal que está sujo, então orientar. Se tem algum terreno baldio, também procurar a prefeitura, então solicitar esse apoio. Então são tudo medidas que podem ajudar de forma coletiva, então tanto individual como uma forma mais abrangente que protege a todos. 7h27, fim de semana tá assim, ó, de shows, festivais, grandes eventos no estado. Bora ver os detalhes na Agenda Cultural. Então, Andressa, pode deixar comigo que a agenda está recheada, até porque hoje é feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, lá no Gordinho, no Sambão e Vitória, tem pagode do bom, com Chininha e Vou pro Sereno. Pagar pra ver você mudar, chega lá no E amanhã, sábado, vai acontecer o Vibra Rock Brasil em Vitória, com Paulo Ricardo, Biquíni Cavadão e Capital Inicial, tudo isso na Praça do Papa, aqui em nossa capital. Sábado tem um festival Eu Sou
a história lá na prainha, em Vila Velha. 7 horas de show com muito pagode e muito mais. Com ele, Tiaguinho, com o grupo Sorriso Maroto, grupo Revelação e os capixabas Pele Morena. Tudo isso celebrado em 2 palcos. O evento promete muito, hein? Lembranças no ar, me vai, se arremessa nessa ilusão, arregaça com meu coração, mas o mundo dá volta aqui. E amanhã, sábado, promete demais no Clube Mar e Terra, que fica em Santo Antônio, com o grupo carioca Fruto do Pé. A atração promete trazer um pagode selecionado e ainda tem DJ nos intervalos. Tu és a luz que me conduz bem como a vela, e leva o barco ao cais em noite de temporal. Geriátricos está chegando em Vitória amanhã no Espaço Patrick Ribeiro. Muita música e muito humor em um só lugar, em um só palco. Pra você que gosta de rock, música MPB e popular, até internacional, o Geriátricos vem com tudo, hein? As lembranças do silêncio daquelas tardes, E neste domingo vai rolar a tradicional Festa do Trabalhador de Cariacica. Dessa vez no Rancho Aldeia do Coco, a partir de 10 horas da manhã até a meia-noite. As atrações, pra mim, a mais top é Carlinhos Rocha. Sensacional! Agora tem também Marcelo Marrone e Railan dos Teclados, que vai gravar o seu DVD. E olha, é aniversário do meu amigo Isaac da RN Produções, ou seja, uma festa embalada com muita música boa, gente bacana e só falta você. Amigo, dia 3 de maio, no Rancho Aldeia do Coco, em Nova Campo Grande, Cariacica. E pra você que é do interior do estado e que gosta de festa do interior, dá uma conferida na programação que está sensacional. 37ª Festa Pomerana em Santa Maria de Jetibá. Também tem Rodeio do Trabalhador, dessa vez lá no município de Alegre. 24ª Festa do Socol em Venda Nova do Imigrante. Tradição e cultura em um lugar só. Jussara, 29ª Exposição Agropecuária de Rio Novo do Sul. E para fechar, a Piacá vive o agora com carnaval fora de época, com trio elétrico e muito mais. Sabe quem vai tocar dia 2 de maio em Guarapari, mais precisamente na Multiplace Mais? Ela, Marvila e convidados. Quando me perguntam o que é amor, eu mostro uma foto sua. De 30 a 2 de maio acontece a 12ª Santa Teresa Gourmet. O evento promete muito porque é o maior festival gastronômico do Espírito Santo. O festival vai contar com Vila Gourmet no Parque de Exposições em Santa Teresa. Tradição, cultura e muito mais. Tudo isso em um só lugar neste final de semana. É isso aí, a programação está focando na Grande Vitória e também no interior. Vai se divertir, vá com consciência. Andressa, é com você, minha amiga. Cheio de atrações. E em Guarapari, uma iniciativa tem transformado o visual de toda uma comunidade. Postes e bancos ganharam vida trazendo a arte para o dia a dia dos moradores. Mais do que mudar o visual, o projeto fortalece a identidade local e o sentimento de pertencimento entre quem vive na região. Quem passa por Porto Grande, em Guarapari, percebe logo de cara alguma coisa mudou. O que antes era só concreto, hoje chama atenção pelas cores, pelos desenhos e pelas mensagens espalhadas pelas ruas. Postes comuns se transformaram em verdadeiras obras de arte a céu aberto. A iniciativa nasceu da criatividade dos artistas Cris Barreto e Wally Almeida. A ideia começou depois que a gente realizou um projeto aqui chamado Origens, que foi um projeto que a gente realizou baseada na lei do Paulo Gustavo, um edital que a gente ganhou em 2025. E aí eu e o Wally de Almeida e também o Starley, a gente, 3 artistas juntos, a gente fez um mural de 200 metros lá em frente à escola. E isso daí deu assim uma nova cara já para o bairro, né, de Porto Grande. Aí depois que a gente terminou esse projeto, a associação, né, entrou em contato com a gente e perguntou se a gente poderia pintar uns banquinhos, que eles trouxeram os banquinhos.
Aí o Alho teve a ideia, falou, ó, vamos pintar os banquinhos, mas por que a gente também não pinta os postes? Aí a gente começou, né? Ficamos assim, pintando tudo, o bairro inteiro, e agora o bairro tem toda essa identidade de um bairro colorido. E o resultado já pode ser visto em cada esquina. Mais de 25 postes e 10 bancos já foram revitalizados. Mas o projeto vai além da estética. As pinturas resgatam referências culturais, valorizam raízes afro-indígenas e ajudam a construir uma identidade visual própria para a comunidade. Você vê assim, o quanto a arte toca, né? A cor toca as pessoas, porque durante o tempo que a gente está pintando, os moradores sempre passam e falam, tá ficando bonito, hein? A gente está gostando. Aí a gente está lá no sol pintando, eles trazem água, trazem maçã, convida a gente para ir na vendinha se a gente quer comer alguma coisa, um lanchezinho, um café. Então, assim, é muito legal, é bem, integra a comunidade. Antes, nosso bairro era cinza, sem vida, e hoje a gente tem bons artistas aqui no bairro que contribuíram junto com a associação a fazer o bairro mais alegre, mais colorido. Eu acho que foi uma coisa muito boa para a comunidade. Eu que sou morador aqui há pouco tempo, eu acredito que é uma coisa social muito boa que vem para agregar a comunidade aqui. Quando a arte chega, o efeito vai muito além da beleza. Os moradores se aproximam, os espaços passam a ser mais respeitados e o sentimento de pertencimento cresce junto com o colorido das ruas. O pertencimento é resgatar a cultura, né, que infelizmente foi apagado. Então, resolvi já trazer alguma coisa para o bairro, que as pessoas possam reconhecer a história do lugar, entendeu? E fez sucesso. Exatamente, fez sucesso, graças a Deus. Em Porto Grande e Guarapari, o concreto realmente fala. Fala de cultura, de identidade e de esperança. Mostra que quando a comunidade participa, até um poste pode ganhar vida. Um recado importante agora para você. O mês de maio chegou e com ele o sinal amarelo de conscientização. Pois é, a Prefeitura de Vitória, junto com a Guarda Municipal, está reforçando a presença nas ruas com orientações, fiscalização e ações educativas para um trânsito mais seguro. Isso além de uma atenção especial para as bicicletas elétricas e o que muda no seu uso depois das novas regras de circulação. E sabe por que isso é importante? Porque a maioria dos acidentes acontece por imprudência ou desatenção. Ou seja, são situações que podem ser evitadas. A campanha deste ano traz um alerta importante. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. E isso vale para todo mundo. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres também. Esse trabalho da Guarda Municipal, junto com a conscientização da população, ajuda a construir um trânsito mais seguro e humano em Vitória. Prefeitura de Vitória. 7h37, bora pro intervalo, já voltamos. Agora eu quero ver como é que tá o trânsito, só para mostrar que tá vazio, sabe? Porque é difícil de ver essa imagem na Terceira Ponte, ó. A subida da Terceira Ponte tá totalmente tranquila no feriado, né, gente? Sexta-feira de feriado só assim para ficar desse jeito. Eu já volto, até já. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Mãe, a gente sempre faz tudo juntas, né? Tudo, principalmente as comprinhas. E ela sempre diz que mãe boa é mãe que caminha junto. E com um sapato confortável, melhor ainda. No supermercado do Tênis, nós sempre encontramos ofertas irresistíveis de produtos de muita qualidade, que são a cara da moda e que a gente ama. E o parcelamento em até 8 vezes no crédito digital. Ou até 4 vezes sem entrada e sem juros no crediário próprio. Neste Dia das Mães, caminhe com quem sempre caminhou com você. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom.
Frio, sabor a toda prova. O presente mais queridinho do Dia das Mães está na Zio Móveis. Poltrona reclinável só R$ 899. Cozinha Itatiaia 1.799. Zio Móveis, Vila Velha, Vitória, Campo Grande e breve em Serra. Pode chegar. Todos os dias, alguém sai de casa com a intenção de cometer um crime. Todos os dias, nossos policiais vão às ruas para defender a vida dos capixabas. Esse confronto nem sempre é visto pela população, mas acontece o tempo todo. Nos últimos anos, o governo do Espírito Santo reduziu o número de homicídios para a menor taxa dos últimos 30 anos. E isso só foi possível com um investimento de R$ 1,2 bilhão em tropa, tecnologia de ponta, inteligência e integração das forças de segurança. Um trabalho feito para proteger quem mais importa, você. Os desafios ainda são grandes. Afinal, o crime não descansa. E quem cuida de você também não. Segurança que protege os capixabas todos os dias. Governo do Espírito Santo. Um estado melhor a cada dia. Dia 2 de maio, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O primeiro evento evangélico da história. Conferência Amigas com Propósito 2026. Presenças confirmadas. Pastora Raquel Lima. Pastora Aziz Soares. Leidimara Lemos, Wellington Silva e Gabriela Rocha. Realização Instituto Tudo Novo. Promoção Viva FM. Patrocínio TV Sim SBT. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível. O leve sabor de uma boa conversa. O jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. Todo sonho começa com uma escolha. E o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É a sua chance de ingressar no Exército Brasileiro e ser oficial de carreira. Homens e mulheres com ensino médio e idade entre 17 e 22 anos. Acesse especex.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Eu desejo a você tudo do bom e do melhor. Eu desejo a você vida e vida em abundância. Os melhores hospitais, 7 prontos socorros 24 horas e médicos de excelência. Tudo para que você tenha vida e vida em abundância. Best Senior. O melhor da vida é ter saúde. Mês das Mães Móveis Rimo. O amor está sempre no lar. Sua casa completa, com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Senior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência.
Já estamos de volta, tô lendo as mensagens de todos vocês, muito obrigada pelo carinho. A Letícia Brasil pediu um beijo, um abraço para a família dela, para o esposo Sérgio, que trabalha de frentista, que Deus abençoe meus filhos Ícaro, de 7 anos, e Marjorie, de 2 aninhos. Que bom receber o seu carinho. Fique agora com o SBT Brasil, uma ótima noite para você, se cuida e até segunda-feira. Bom fim de semana, tchau, tchau.